Literacia familiar está relacionada ao desenvolvimento de habilidades de linguagem e leitura, ou tudo aquilo que envolve a preparação da criança para ler e escrever. Mas eu quis falar aqui para você sobre o desenvolvimento dessas habilidades importantes de linguagem, leitura, o que envolve a escrita também, porque dentro dessa literacia familiar está uma ferramenta importante chamada LVA, ou leitura em voz alta. E hoje eu quero listar para vocês alguns dos benefícios, assim como as barreiras que podem haver e as recomendações técnicas que envolvem a LVA, que é a leitura em voz alta, tudo isso baseada em ciência e conhecimento prático. Então vamos aos benefícios. Número 1, tem um impacto fisiológico, porque a leitura em voz alta ela promove a interação dos dois hemisférios do cérebro, né? E conecta tanto a parte esquerda quanto a parte direita, elas ficam conectadas, a parte de atenção, visão, linguagem. Então isso já é um grande benefício. Número 2, tem o desenvolvimento da linguagem, aumento de vocabulário, porque introduz palavras novas e padrões gramaticais que às vezes a criança ela não teria contato no seu dia a dia, né? E o livro ele acaba enriquecendo esse vocabulário e melhora ali as funções executivas da criança, então estimula ali a memória de trabalho, o controle inibitório. Quando a gente fala no controle inibitório, estamos falando tipo como se fosse o freio do cérebro. A criança ela pensar antes de agir, ela se controlar, né? E pensar antes de tomar uma decisão. O controle inibitório vai funcionar como esse freio, de modo a criança planejar algo, além dela ter aquela flexibilidade cognitiva, dela se adaptar, não está dando certo essa brincadeira, eu vou para ali, se já acabou, eu vou começar uma nova, e assim vai. Essa flexibilidade ajuda também, e isso é parte fundamental da saúde e da produtividade futura dessa criança. Também vai trabalhar aí a imaginação e a inteligência emocional, porque a criança ela vai visualizar um cenário, ela vai estar de olho nas emoções descritas, né, ou atenta às emoções descritas. Através da leitura, a criança vai conseguir identificar tristeza, alegria, raiva, frustração naquele personagem. E ela vai começar a perceber tudo isso, e isso traz uma lição valiosa de como ela deve trabalhar nas emoções quando ela se deparar com uma situação semelhante. Vamos falar agora das barreiras e desafios à prática da LVA. Então, apesar de ser eficaz e muito importante, ainda existem obstáculos significativos. O primeiro é a acessibilidade. Por quê? Porque os livros eles não são tão acessíveis como em bibliotecas e ainda existem livros muito bons que são caros. É claro que com a internet você pode procurar locais que vendem já livros usados, e tudo isso são alternativas de você procurar ou trocar livros, né, emprestar de um amigo, mas ainda não é acessível a todos. Letramento dos pais. Segundo uma pesquisa que foi feita pelo INAF, que é o indicador de analfabetismo funcional, ele diz que cerca de 30% dos brasileiros de 15 a 64 anos, eles são analfabetos funcionais, ou seja, eles sabem ler palavras e frases curtas, mas eles não conseguem compreender um texto longo ou operações matemáticas muito complexas. Então, o fato dos pais serem considerados analfabetos funcionais e terem essa dificuldade de interpretar e compreender o que lê, isso gera uma insegurança por parte dos pais na hora de ler para os seus filhos ou ler com os seus filhos, né? Também tem o fator social. Então, aquele pai que trabalha o dia todo, aquela mãe que trabalha o dia todo, já chega cansado, exausto, né? Teve uma rotina puxada, e aí não consegue dedicar aquele tempo para ler com o filho, e essa ausência de hábito faz com que a leitura em voz alta ela não seja uma prática constante, né? E a justificativa pode ser isso. A criança ela passa por vários estágios, né? Tem uma hora que ela vai ser um ouvinte, observador, e nesses vários estágios a criança ela vai absorvendo
mais conhecimento a respeito da leitura, o tom, as paradas, o ritmo, e tudo isso vai servir, esses sons também servem como base para que ela possa internalizar todo esse conhecimento e ter noções dessas harmonias e desse ritmo quando ela começar a ler. Então nós vamos falar sobre a importância. E por falar em ler, né, ler, escrever, entender, interpretar, qual é a importância da LVA para a alfabetização? A gente tem que entender que nessa fase a leitura em voz alta ela funciona como um motor que vai impulsionar a transição da leitura inicial para uma leitura mais independente, para que aquela criança se torne um leitor fluente. Então a criança ela começa a desenvolver um discurso interior, é como se fosse uma voz, né, dentro da cabeça dela que começa a fazê-la compreender aquilo que ela está lendo, né? Além, a gente tem a nossa biblioteca de palavras que a gente chama léxico mental, e essa biblioteca de palavras, ela está enriquecida, né, com a leitura, com a ampliação de vocabulário e tudo. Então, quando a criança começa a ouvir, alguém está lendo para ela, ela está ampliando o vocabulário dela, ela não vai ficar focada em decodificar sílaba a sílaba, ela vai estar focada no que está acontecendo, o cenário, as emoções, a interpretar aquilo e não decodificar as palavras. E a consciência fonológica, porque no momento da leitura em voz alta, a criança ela vai estar percebendo os sons. E isso é fundamental, na verdade, a consciência fonológica é sim o principal preditor do sucesso escolar nessa parte de alfabetização, é fundamental. Então nós vamos a algumas recomendações por idade e por tempo, tá bom? Mas você sempre vai levar em consideração o cansaço da criança, se tem uma janela de oportunidade, se você vê que dá para você ler mais um pouco, tá bom? E a atenção dela, levando em consideração também a idade, tá? Então, até 12 meses, você pode ler de 3 a 5 minutos, sessões de 3 a 5 minutos, tá? De 1 a 3 anos, você pode ler assim, de 5 a 10 minutos. Se a criança ela já tem de 3 até 5 anos, você pode ler de 10 a 15 minutos. De 5 a 10 anos, você vai ler assim de 20 a 30 minutos. E acima de 10, pode ser de 30 a 40 minutos. Mas nessa fase eles já vão estar mais seguros, com uma leitura mais fluente, eles já vão querer ler sozinhos, né? Ampliando também o vocabulário, já elaborando ali a sua crítica a respeito daquilo. Então, eles já vão ter mais independência na hora de ler. E como nós podemos realizar a leitura em voz alta? Primeira coisa, você precisa preparar o local. Então, escolha um ambiente que seja bom, que seja propício, que seja adequado, longe de eletrônicos, que não tire a atenção do seu filho. Escolha bons livros. Se você tiver livros de pessoas confiáveis, que já leram aquele livro, que te indiquem também, isso é muito bom. Leitura dialogada, fazendo aquelas pausas para pergunta. Mas por que aconteceu? O que você acha? Quem era que estava aí? Por quê? E isso vai incentivando os comentários relacionados à história, e você também pode relacionar com a vida da criança, além da flexibilidade também, que a gente tem que estar bem atenta, porque as crianças menores, elas não conseguem ficar parada há muito tempo. Então, você pode ler para sua criança pequena, enquanto ela está ali brincando com a massinha, recortando alguma coisa, fazendo alguma atividade. Não tem problema algum. Então, é isso. Pratique bastante. Até a próxima.